Olá, bom dia. Terça-feira, 21 de abril, feriado. Na realidade não faz tanta diferença assim, né? Já que estamos todos dentro de casa, todos os dias. Olá, Dalva. Otávio já chegando. Deixa eu recepcionar aqui o nosso especialíssimo. Bom dia, minha amiga. Tudo bom? Gente, prazerzão estar com vocês aqui. Bom Olá. dia, tudo bom? Tudo bem, Dida? Tudo Tudo bom. bom? Como é que você tá? O solzinho gostoso hoje, né? Pois é, o dia tá lindo aqui no Rio, né? Dia Pois maravilhoso. é. A gente curtindo pela janela, né? Parece música do Beto Guedes, né? A gente até esquece que é feriado, né? No meio dessa Pois é. confusão. E seria uma semana de feriadão, né? Porque feriado 21 Uhum. terça. E quinta, dia de São Jorge, a gente ia entrar com tudo, né? Sem dúvida. Mas enfim, estamos fazendo o melhor possível, né? Vamos em É, com frente. certeza. Ó, eu quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente nessa manhã de feriado. Feriado barra pandemia, barra Covid, barra tudo, É, desenvolvimento. Mas te agradecer muito por você estar aqui, porque eu sei que você está até na tampa, sabe, de tanta mudança trabalhista. A gente acorda MP, dorme MP, e aí, né? Hoje mais uma verdade. mudança, né? É. Mas E eu não... quero te agradecer muito, tá? De você estar aqui. É um ato de muita generosidade, porque eu sei que vocês estão trabalhando muito. Eu tenho acompanhado o trabalho da Justiça do Trabalho, porque é. é uma coisa que é próxima da gente. Então, a gente tem visto, entende todo mundo. Amanhã até a doutora Cláudia Massa vai falar disso, do trabalho do TRT, porque é uma coisa Uhum. bacana. A gente se acostuma muito a não dar atenção e esquece que se está funcionando, existe todo um corpo que faz funcionar. Então, é bacana Sim. isso. É, e Mas quero te agradecer. é importante todo mundo lembrar que a gente está com atividade normal dentro do possível, né? Mas atendendo aí a todas as necessidades urgentes do jurisdicionado. A única coisa que está realmente difícil e que a gente deve começar a fazer agora, acho que ainda de uma forma mais precária, vão ser as audiências, né? Aham, Porque a gente já, o CNJ já regulamentou, o CSJT já liberou, né? Mas tem aham. uma série de dificuldades, né? Para você, por exemplo, ouvir uma testemunha. Aí eu, né, fico É, além da questão de você conseguir ouvir e ver, né? E, enfim, ver se está falando a verdade, se não está lendo você não está sendo coagido a falar não por está sendo alguém. coagido. Além disso, tem a circunstância da própria conexão, né? Porque às É vezes é uma verdade. testemunha, né? Enfim, que não tem condições, não tem um celular, não tem. Mas a gente vai fazer o melhor possível, eu tenho certeza. E a Claudinha vai explicar isso bem melhor do que eu, com certeza. Ah, que isso. É, todo mundo que fala um pouquinho, né? Ó, a gente já tem um monte de gente na sala aí e Legal. a Dina tá lá no sul, falou com a gente aí agora. É porque vai subindo tão rápido que eu não acompanho, mas quem você Eu for vi a visualizar, Jean, a Dalva, né? A Dalva tá aí. Dalva, bom dia, tudo bem? eu vi um monte de doutora Yasmin, acabou de entrar. Mas Legal. aí, assim, né? A gente dorme MP, acorda MP, né? É. E eu assisti todas as suas aulas lá. Depois eu queria que você deixasse para a gente todos esses canais que você tem curso, para a gente Aham. poder, sempre que possível, eu também estou divulgando aqui. Mas depois você Maravilha. fala para a gente. Deixa Assisti assim. todas as suas aulas Uhum. e queria que você falasse um pouco para a gente, em especial dessas duas MPs, 927 e 936, e idas e vindas, barra CT, É. STF, STF. Mas se você puder falar um pouco para a gente, né? É, Ela está te eu. dando bom dia aí, ó, Dalva. Bom dia, Aí, presidente. Dalva, bom dia. Muito legal te encontrar por aqui, saudades. Mas então, eu acho assim, ficaram muitas lições, né, desse curto período, né, de medidas emergenciais e de reflexões nossas, né, e esse julgamento do Supremo que eu acho que assim, para a área trabalhista, eu posso estar exagerando, mas eu acho Aham, que é um julgamento que não resolveu só a questão imediata, né, mas que trouxe muitas reflexões, muitos argumentos importantes para nós, né? Todos nós que atuamos na área trabalhista. aham, A primeira coisa importante para a gente lembrar, e que eu acho que é uma grande mudança de paradigmas do que a gente vinha fazendo e do que agora deve-se começar a fazer, é lembrar que o direito tem que estar conectado com a realidade. Isso o é, Supremo deixou muito claro, né?
Uhum. Eu acho que foi a fala de quase todos os ministros nesse sentido, de olha, é, a gente não pode ser mais realista do que o rei, a gente não pode desconectar a nossa interpretação do fato social, né? Existe uma situação realmente teórica, que está lá na Constituição, mas existe uma circunstância fática, que não se amolda exatamente aquilo que se imaginou na teoria. Então, assim, não Uhum. adianta a gente usar o direito desconectado da realidade que ele pretende regular, né? E isso traz para a gente, principalmente nós, juízes do trabalho, uma reflexão profunda, sabe? De sermos, assim, mais ainda responsáveis pelas decisões que nós tomamos, né? Muito. Pensando na consequência para o empregado e para o empregador. Então, a gente está entrando numa fase que eu acho que pode ser, né, que a jurisprudência do justiça do trabalho comece a mudar, porque cada vez mais está presente entre nós essa ideia do consequencialismo, do pragmatismo, né? E isso eu acho que tende a produzir bons resultados para a nossa área, né? Mexendo um pouquinho naquela visão tradicional, talvez assim uma visão cultural nossa não sei, de pensar mais na questão da exploração capitalista sobre o trabalho humano do que na necessidade de desenvolvimento econômico das empresas. Eu acho que a gente pode dizer que houve uma fase na Justiça do Trabalho em que se pensava mais nessa questão e menos nas outras questões que envolvem a nossa matéria. E acho que finalmente a gente está chegando no momento em que a gente percebe que a gente tem que ser amplo. A gente tem que olhar para Uhum. todas as vertentes do problema e, de fato, ser aquilo que a gente defende há muito tempo, né? E Dalva está aí uma das grandes guerreiras nesse sentido. Ela é. O juiz tem que ser técnico, imparcial, né? Enfim, e analisar as questões, claro, nunca de forma neutra, porque neutro ninguém é, mas desapaixonada no Uhum. sentido de buscar resultado para um lado ou para o outro, né? Então isso eu acho que vai mudar bastante, Dida, com esse julgamento, assim. Essa é uma O das coisas. colocou aí que quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Com É, certeza, né? não tem como a E, gente não sopesar nos dias de hoje, né? Não pode, não pode, não pode. E quando não pode, de fato, porque a realidade impede, como é que a gente reage dentro do direito? Esse pois olhar é. humano também é muito importante, né? Sim, eu acho assim, ficou claro para mim também que a gente tem que repensar a grade curricular nas faculdades. Assim como a Nossa, você gente tem falou que, tudo agora, né? tudo. Como a gente tem que repensar, por exemplo, como deve ser um concurso para magistrado. Porque, assim, ficou muito evidente que a nossa competência tradicional, que é uma competência técnico-jurídica, já não é mais suficiente para essa sociedade tão complexa que a gente vive, né? O Barroso falou algo no voto dele que eu achei... Assim, eu sou fã do Barroso, né? Confesso. Eu sou da UERJ, né? Então, assim, eu sou da escola É, enfim, é então da escola tradicional, né? da escola ali. Então eu confesso que assim, eu sou meio suspeito, porque dificilmente eu discordo dele, né? Mas ele falou algo que eu achei muito importante também, que é a ideia de autocontenção do poder judiciário, tá? Que é uma ideia da gente perceber que o poder judiciário, ele quando vai mexer em algum complexo de decisões, ele tem que pensar em todas as circunstâncias que envolve, né? Então, para esse Sim. caso das MPs, ele falou, olha, essas normas que foram editadas pelo governo federal têm aspectos trabalhistas, de direito penal, Tem. sanitárias, de saúde, economia. E aí eu fiquei pensando assim, aí eu me senti realmente pequeno. Eu falei, caramba, assim, eu estudei direito. Aham. Então, então, de fato, é muito difícil, por exemplo, você criticar ou você dizer que não está certa a medida adotada, se você não Uhum. tem nem capacidade de realmente ter a compreensão do todo, né? Sei lá, vou dar Uhum. um exemplo. Benefício emergencial. Vi muita gente falando, foi tímida a ajuda do governo. O governo poderia ter ajudado mais. Sinceramente, a gente sabe quanto dinheiro tem em caixa para ajudar?
para fazer essa transferência de renda? A gente não sabe. E outra coisa, o administrador, ele tem que fazer um planejamento não apenas imediato, né, mas também de futuro. Se joga todo o dinheiro agora para transferir renda, depois não vai ter como retomar a economia, como é que vai ser, né? E assim, esse é um dos problemas. Aí tem um problema do dólar disparando, da bolsa caindo, e, sabe? Então assim, eu achei essa fala do Barroso assim, extremamente importante e acho que os juízes têm que refletir muito nisso, sabe? Então, aí entra até um pouco também de humildade, né? Assim, de você reconhecer que a gente tem limites, a gente não tem essa sapiência toda desse complexo, esse emaranhado de ciências que envolve um problema. Então, realmente, você chegar lá e tirar uma peça do jogo, usando as palavras do Barroso, né? Tirar uma peça do tabuleiro de xadrez sem rearrumar o jogo, pode ser irresponsabilidade nossa, né? Então, eu achei muito importante isso também. Eu acho que a gente também tem que lembrar para as pessoas, porque acho que elas ficaram focadas em aspectos da MP, que, na realidade, o suporte econômico do governo, ele atende tanto aos formais quanto aos informais. Então, na realidade, o suporte econômico é de grande vulto. E como você falou, organizar essa economia agora, e organizar para depois, e a gente não sabe se esse depois é a curto, médio, ou quanto tempo de prazo a gente não sabe o quanto que a gente vai ter de fôlego para essa economia ela se tornar um pouco razoável, porque existe o dia a dia da alimentação das pessoas, mas a gente tem que ter um suporte, nesse momento, por exemplo, voltado para a saúde, né? Que enquanto as pessoas estão precisando desse suporte do auxílio emergencial, porque elas falam, eu não tenho como ganhar e tudo mais, porque eu não estou trabalhando, porque foi suspenso, é porque eu sou informal, várias possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, também existe toda uma injeção de dar suporte aos hospitais. Tudo isso tem que estar acontecendo paralelamente. E tudo isso é renda, né? Renda de receitas que já entraram lá atrás e que, nesse momento, vão ser um pouco esvaziadas também, até porque a população não está conseguindo suportar os tributos. Então, o dinheiro não faz caixa, né? Então, você mesmo falou, quanto que tem? A gente não tem ideia. Então, não dá para avaliar se é tímido ou não nesse primeiro momento, né? Exatamente. E assim, a gente tem que partir de um pressuposto interpretativo de presunção, né? De legitimidade, presunção de constitucionalidade. É algo que a gente tem que sempre pensar assim, olha, saiu essa medida, né? Em princípio, ela vale, é constitucional, enfim. Se houver uma agressão muito forte à Constituição, ok, aí o Poder Judiciário tem que interferir, né? Eu falo sempre disso muito para os alunos, que eu vejo na área trabalhista uma certa confusão, né, entre o que é inconstitucional e o que eu não gosto. Porque muitas vezes você vê uma medida que você achou péssima, sabe? Alguma solução legislativa que você olha assim, enfim, nossa, quem que inventou isso, né? Tinha tanta coisa melhor para fazer, né? E várias vezes nós que somos da área, a gente faz essa reflexão, né? A gente, nossa, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é ser, de fato, inconstitucional, né? E aí a gente como magistrado, a gente tem que também ter essa humildade, né? E saber o nosso papel. O nosso papel não é produzir as leis, né? O nosso papel é ver a produção legislativa e encaixar na Constituição, sempre partindo do pressuposto da constitucionalidade. A Cláudia também entrou aí, a Cláudia Moté. Tudo bem, Cláudia? Agora que eu vi. Mas assim, eu acho que a gente tem na área trabalhista eu não sei se é uma tendência ou se é muita propaganda, eu não sei. Mas parece que é muito fácil dizer que é inconstitucional, sabe? Qualquer coisa, eu não gostei, acho que vai ser ruim para o trabalhador, é inconstitucional. E a gente não pode fazer isso, né? A Janta tá falando isso aqui, ó, que eles afastam simplesmente porque não gostam ou a norma não se adequa à sua ideologia pessoal. Essa questão da ideologia, né, às vezes dos votos, tudo vir carregado de uma ideologia, às vezes é uma coisa que às vezes a gente precisa, né, ter, como você falou, a humildade de se afastar, né, daquele momento. Porque, às vezes, no momento, eu não posso carregar a minha própria ideologia. Claro que todos temos, né, de alguma forma. Não tem como a gente não ser assim. Mas a gente precisa
evitar o não gosto Uhum. para Pois uma é. análise mais crítica, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo, né? Eu recebi alguns processos aqui na minha vara que desembargadores determinaram de ofício, né? Converteram o julgamento em diligência, mandaram o processo baixar de ofício e mandaram o juiz de primeiro grau liberar o FGTS por conta Uhum. da pandemia. É. Sem pedido do trabalhador, sem isso fazer parte, isso não é objeto da lide, assim, foi uma determinação do juiz. Ok, Uhum. entendimento do desembargador, baixou, eu cumpri. Ali eu sou mero servidor naquele momento, cumpro a ordem do desembargador. Ah, Tá lá, o alvará sai com o meu nome, né? Dá vontade de botar um asterisco. Só calma. tá no meu É, nome, mas não foi. Mas tudo é, bem, a gente cumpre, né? E aí depois eu fiquei refletindo, assim, é uma boa intenção, assim, é uma vontade de ajudar, pensando que, poxa, eu tenho um poder para liberar isso, e por que que eu não libero nesse momento de pandemia, papapá, papapá. Mas aí quando você faz uma análise mais ampla, e depois que saiu o MP 946, que regulamenta o saque do FGTS pelo uhum. motivo da pandemia, limitando a R$ 1.045 para cada um, né? E só a partir de Aham. 15 de junho, qual é a conclusão que eu cheguei? Se a gente sair liberando, eu como juiz do trabalho, de ofício, o FGTS de todo mundo, se bobear, não vai ter dinheiro suficiente para cada trabalhador poder receber os seus R$ 1.045 a partir de 15 de junho. Então, assim, Exatamente. é muito bonito você fazer aquela. Olha o Zé Monteiro aí também. Tudo bom, Zé? Hoje é uma live entre amigos, né? É, né? Graças a Deus são muitos, né? Graças a Deus. Mas o. Então, assim, você quer fazer ali pensando que você está fazendo algo de bom, de efetivo para um trabalhador, e você Uhum. pode estar afetando o direito de vários. O governo teve que passar, acho que foram mais de 20 bilhões de reais para o FGTS, para que todo Uhum. mundo possa sacar 1.045 a partir de 15 de junho. Ou seja, isso é Uhum. solidariedade, né? Eu não liberar tudo para um trabalhador é o que se espera de justiça social nesse momento. Ou seja, é o oposto, né? Para que todo mundo possa ter acesso ao seu quinhão. E por que, Exatamente. e por que 15 de junho, imaginei eu, né? Porque em abril começou a suspensão do contrato ou a redução de salários. 90 Isso. dias, né? Abril, maio, vai até meados de junho. Aí Uhum. acaba ali o dinheiro do sujeito, ele vai ter mais 1.045 para viver mais um mês, né? É Então, verdade. assim, é aquela coisa das escolhas que o administrador faz pensando no todo, né? Uhum. E, de novo, eu não posso chegar ali e mudar a história e acabar afetando todo o planejamento que é feito para a sociedade como um todo, né? Então Com certeza. eu acho que, por isso que eu falo, são muitas lições que a gente traz desse Uhum. momento, né? E você também tocou numa coisa, Dida, que eu achei muito importante, assim, né? Quando você fala dos informais, né, das pessoas que estão recebendo benefício, é, momento de crise tem um lado positivo que é mostrar as chagas da sociedade, né? E essa é uma chaga da nossa sociedade, né? E nós da área trabalhista somos muito responsáveis por isso. Somos mesmo. Por quê? Porque a gente, há muitos anos, não aceita nenhum tipo de discussão flexibilizadora dos direitos trabalhistas. Isso. A gente tem uma visão, né, majoritária de não podemos aceitar nada a menos do que foi construído até hoje e é o que está Uhum. lá na CLT, né? Então, a CLT é o paradigma para os direitos trabalhistas. Uhum. Qualquer outra regulamentação que seja menos do que isso, na mesma hora começa, né? É precarização, é retrocesso, papapá, É, né? isso. E aí qual é o resultado disso? 60% das pessoas na população ativa estão sem nada. Hoje a CLT alcança no máximo 40% das pessoas. E a gente sabe que isso tende a diminuir, né? Por vários fatores, né? O principal deles é a revolução tecnológica, a revolução, né? A automação, enfim, inteligência E artificial. a própria sociedade, né, toma outros contornos, né? Então, acaba. Exatamente, exatamente. Então, assim, urge a gente agora começar a refletir que esses 60% precisam de uma regulamentação, né?
Eu acho que está na hora da gente da área trabalhista sentar, abrir a cabeça, abrir para o diálogo, né? E buscar uma agenda positiva, que é uma agenda que vai reduzir os direitos clássicos, talvez, mas que vai conseguir direitos clássicos para todo mundo, né? Mais reais, talvez, né? Mais palpáveis, né? Mais dentro da sociedade que a gente vive hoje, né? E não daquela Exatamente, sociedade da década de 40. A gente também tem que pensar. exatamente. Sem dúvida. Hoje, assim, você quando começa a pesquisar, você fica assombrado, né? Eu li uma reportagem que 40% dos postos de trabalho hoje no Brasil já poderiam ser substituídos por automação. Uhum. Isso, 40%. Só não se fez ainda por conta do custo, do investimento, né? Porque é caro, né? Sim, Mas, assim, é um investimento que o empresário faz uma vez, né? Depois ele recupera esse investimento. Então, sim. assim, o tempo urge, né? O tempo está aí, está tudo batendo na nossa porta e a gente tem que se movimentar. Está na hora da Uhum. gente usar essa crise para gerar oportunidade, né? Sair daquela coisa de esquerda, direita. Ah, quem é a favor de terceirização é do demônio, né? Não é assim? Quem é... É que a sociedade ainda é muito maniqueísta, né? Essa coisa assim, né? O cara, não tem essa... Até mesmo dentro do judiciário a gente enfrenta isso, né? A gente aprende que a gente tem que ter uma ponderação de valor, mas no fundo a gente não pondera nada, a gente pesa de um lado ou pesa do outro, né? E a mão da É, gente está sempre sendo puxando essa balança, a gente não tem esse fiel que fala, vamos tentar equilibrar, mas porque esse equilíbrio talvez venha desse pensamento mais voltado para assim, vamos fugir do padrão de pensamento do certo e do errado e vamos tentar uma adequação aos novos tempos, né? é, Porque se tem uma coisa que eu acho que vai ser muito informativa, vai ser o resultado dessa pandemia, porque ela vai trazer, de fato, os números, né, desses informais, dos reais desempregados, porque é considerado desempregado quem está procurando emprego e quem não pois está é, procurando emprego, né? pois é. E quem está abaixo daquela linha da pobreza que não e Tem pessoas nem... que não renovam a documentação, que agora não puderam, tiveram as filas da Receita para atualizar um CPF. Quer dizer, são pessoas invisíveis. Eu acho que esses É. números eles vão começar a aparecer de É verdade, né? isso, isso. E aí, assim, aí entra o lado que a gente tem que se conscientizar, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E, assim, as perspectivas são, assim, realmente assustadoras, né? Você tira Uhum. como parâmetro os Estados Unidos, né? Você vê, né? A projeção lá é que eles vão, depois da pandemia, ter uma média de 20% de desemprego. Um número que nunca existiu nos Estados Unidos, né? Sim. E aí, assim, se a gente aqui já estava com 12%, 11, 12%, com essa estatística que já é bem criticável, nossa, eu acho que a nossa tendência aqui é ter um desemprego aí, não sei, 40%, 30%, algo que Pois é. nunca existiu também no Brasil, né? Então, assim, Uhum. isso é uma preocupação que a gente tem que ser mais criativo agora, né? Eu estou até escrevendo, começando a pensar um artigo, eu e o Antônio Carlos, o meu parceiro lá que a gente escreveu sobre a MP 936, o artigo que a gente publicou no Conjur, e que eu tenho o maior orgulho de falar, não escondo não. Ele foi citado, foi usado, né? Tanto pelo Uhum. Alexandre de Moraes quanto pelo Fux no julgamento. Então a gente ficou super feliz assim, de ter contribuído, né? Bacana. Aí a gente achou que a parceria foi boa, estamos pensando um outro, que é, Deu que é- certo, né? que deu certo, que é justamente para esse momento pós-pandemia, a gente pensar assim, na destruição que vai acontecer, né? Para a gente poder reconstruir algo diferente, né? Porque tem muita gente falando que a gente vai encontrar agora um novo normal, né? E Uhum. esse novo normal eu acho que tem que ser para a área trabalhista, na verdade, algo muito diferente do que a gente fez até hoje, sabe? Inclusive, no aspecto de regulamentação de toda forma de trabalho humano, e Sim. aí quem acha que a justiça do trabalho vai ser extinta, não, é só a gente pensar o seguinte, 60% a gente não alcança, porque não tem trabalho, não tem regulamentação de trabalho, não tem proteção. Se a gente avançar por aí, esse trabalho floresce novamente, né? Novamente, E, né? e a questão da forma da gente trabalhar, né? Parar Uhum. também com essa mentalidade de que
tudo tem que ser resolvido na Justiça do Trabalho, né? Parar para essa mentalidade também que a gente sempre quer um poder estatal envolvido nas soluções, né? Tá na hora, né? tá na hora da sociedade se fortalecer, assumir o seu papel, né? Precisamos de Uhum. reforma sindical. Nossa, é tanta coisa para a gente fazer, né? A Mas, questão dos sindicatos, ela vai voltar novamente à discussão por conta, né? A gente teve um esvaziamento, mas agora ele tende a ganhar contorno de força novamente, o que eu acho até muito positivo. E com relação também a essas medidas, eu queria te perguntar uma coisa. aham. Você acha que, para além desse momento, alguns aspectos das medidas e do programa da 936, alguma coisa pode ser que seja mantida? Para sempre? Não, para sempre não. A forma de encarar, por exemplo, os contratos de trabalho, nesse momento, eles estão assim, a gente pode ter redução de jornada e salário, a gente tem percentuais já definidos, a gente tem a própria suspensão do contrato, isso implica também na competência previdenciária, porque aí, nesse momento, ele desobriga o empregador, e aí o próprio Uhum, empregado teria que fazer a sua contribuição como facultativo. Quer dizer, como você falou, ele afeta várias áreas do direito, essa uhum, MP. Mas será que ter vivido esse momento com essas soluções para o momento, você acha que uhum. isso pode ser estendido para depois, no sentido de Entendi. que, olha só, pode ser que isso precise ser mexido e daqui para frente seja olhado também dessa forma? Eu acho o seguinte, ó, uma das chagas que a pandemia mostrou, quando saiu o MP 936, foi a dificuldade e a falta de estrutura do movimento sindical. Então, Sim. assim, se a gente analisar, desde 2017, com a reforma trabalhista, Uhum. a gente já estava num caminhar de valorizar mais a autonomia individual de vontade em Isso. detrimento da autonomia coletiva de vontade. Isso já Uhum. estava acontecendo, né? Tá. Aconteceu com um trabalhador hipersuficiente, o 444, parágrafo único da CLT, que Uhum. pode negociar individualmente com mais força do que o sindicato, né? Verdade. Aconteceu para os trabalhadores em geral em algumas passagens, tipo banco de horas de 6 meses, pode fazer por Sim, acordo individual. sim. É, a jornada de 12 por 36, que também por acordo individual. Então, assim, Uhum. eu acho que, de fato, a gente está entrando num período em que as pessoas podem perceber o seguinte: poxa, fizemos individualmente, ninguém morreu por isso, Uhum. não houve um grande desastre. Então, isso pode levar a uma reflexão que eu acho que, de Uhum. fato, pode acelerar esse processo que já estava acontecendo, que não é novidade. E é um Uhum. processo que, a meu ver, aconteceu e está acontecendo por conta dessa fragilidade do sistema sindical. E não adianta falar que o sistema sindical está fraco porque acabou a contribuição sindical compulsória. Nós que somos Uhum. da área, nós sabemos que não é bem assim. Claro, o fim da contribuição compulsória desarticulou, né, fez com que o movimento sindical ficasse fragilizado, porque ficou sem receita, mas ele Uhum. ficou sem receita porque ele, de fato, não atuava como deveria ter atuado desde sempre, que é Uhum. trazendo os associados voluntariamente, tendo real legitimidade, né? Que é algo que a gente sempre se ressentiu na área trabalhista, né? Ver- E uma coisa também ficou muito clara, né? Enquanto a gente buscar soluções individuais para o direito do trabalho não vai ter a força que ele tinha no passado e que a gente gostaria que tivesse, né? Porque o direito do trabalho é, na sua essência, a criação do coletivo. Ele surge pelo coletivo, ele se afirma pelo coletivo, né? Uma coisa que eu estou fazendo, né, já falei isso em algumas lives já, mas uma coisa que eu fiz e estou fazendo ainda durante essa Uhum. pandemia é reler os clássicos do direito do trabalho, né? No momento eu estou relendo o Direito Constitucional do Trabalho do Sussequinde, né? Que Livro legal. de... É muito legal. Porque, assim, eu acho que para a gente tentar olhar para o futuro, né, e entender as coisas, a gente não pode perder a nossa história, né? A gente não pode perder Uhum. a nossa estrutura, a nossa base, né? E tá tudo lá, né?
E aí, Susequinde, ele já falava na década de 90, a Letícia Aidara aí, minha parceira da CLT Sistematizada. E aí, Letícia, tudo bom? Bom Opa! dia. Estamos publicando a terceira edição, hein? Já fica essa propaganda aí. Sabe que eu ia pedir ontem, acabei fazendo mil coisas, peticionando, esqueci, mas eu vou pedir uma para mim. Eu vou entrar aqui, estou precisando urgente. O problema é que chega e a gente já tem que atualizar toda hora, né? Mas estou precisando muito. Vou pegar. Oi, Oi, você voltou? deu uma congelada. O que, que Não, você, mas que que você ia pedir? não, eu falei que ontem eu ia encomendar e acabei me enrolando, peticionando umas coisas aqui e acabei que eu não me envolvi, não pedi, mas eu vou pedir a CLT inclusive porque estou usando, né? Dou aula na pós-graduação e aí a gente está discutindo esses assuntos lá e a CLT vai ser muito útil nesse momento. Eu acho que o Otávio, tá com um probleminha de, de recepção lá da internet. Hoje pela manhã eu já tive aqui uma internet ocupada aqui com o nosso setor. Eu acho até que ele caiu, tá vendo? Ó, enquanto isso, gente, calma aí que ele vai voltar, tá? Não, Letícia, fica tranquila que eu vou pedir a minha aqui. Quando pedir, eu mostro aqui que chegou. Que graças a Deus também eles estão entregando, né? Ele deve estar voltando para falar com a gente aqui. Gente, quero aproveitar para agradecer todo mundo que está na sala, tá? A gente está com uma sala cheia, graças a Deus, até não poderia ser diferente, né? Que o Otávio é assim, um querido. Aliás, eu transmiti para ele o recado do Pamplona, que mandou um abraço para ele e o Pamplona mandou um beijo para ele e disse que ele era um fofo. E eu transmiti o recado. Então, só vou esperar ele voltar. Oi! Pronto, estou de volta. Estava falando aqui para todo mundo, que enquanto você voltava, que eu transmiti para você o recado do Pamplona, que mandou um beijo e disse que era um fofo. Então, Pamplona é meu irmão, com todo respeito. Adoro ele. Mas então estava falando. o meu vídeo caiu quando você falou que você ia pedir alguma coisa. Eu falei que ontem eu estava na minha lista aqui de compras, a CLT sua, e eu acabei de pedir, está anotado aqui, porque a gente está trabalhando mais ainda, né? Aqui é minha lista, aí eu fico anotando, né? Mas vamos Verdade. falando. Mas então a gente estava falando dos sindicatos e tal, né? E aí o Susequinde, lá na década de 90, e eu me lembro dele falando isso numa palestra, né? Tive a oportunidade, né, de conhecê-lo pessoalmente. Aliás, ele foi meu examinador na prova oral aqui do Rio, foi o maior orgulho. Que mesmo. Mas ele era um fofo, ele era, assim, nossa, um gentleman, um cara assim, sensacional. E ele já falava há muito tempo que a gente precisava de uma atualização nas regras da CLT, assim. Ele lá atrás já falava isso, né? E ele falava também que, assim, que no futuro a tendência era o sindicalismo ficando forte, a gente julgar basicamente a partir de normas coletivas. Ou seja, ele já vislumbrava essa ideia de redução da intervenção estatal, né, e aumento da autorregulamentação a partir da negociação coletiva. O que eu acho que ele não contava era que o movimento sindical não iria florescer como a gente precisaria aqui, né? E aí, de novo, eu falo que a culpa é dos próprios atores da área trabalhista. Porque a gente teve, né, pelo menos aí 14 anos de um governo simpático à causa trabalhista, a gente pode falar no mínimo isso, né? Lula e Dilma. E assim, as reformas estruturais não foram feitas, né? A gente teve uma época de economia pujante, né, que a gente poderia ter feito todas as mudanças necessárias sem traumas para a sociedade e, infelizmente, não fizemos. Então, assim, depois a reforma veio meio que a fórceps, né, na época do governo Temer. E, assim, a lição tem que ser aprendida, né? Assim, se a gente não se abrir para melhorar, para depurar, para pensar novas soluções, a tendência é, em momentos políticos favoráveis às mudanças, as mudanças acontecerem a fórceps, né?
Então, É porque assim, ninguém quer colocar o guiso no gato, né? Aquela uhum, coisa, né? Vamos pegar o uhum, gato, vamos prender o gato, mas ninguém quer colocar o guiso, porque ninguém quer levar. Ninguém quer entrar para a história como aquele que causou. E aí essa mudança tardia acaba que em decisões, às vezes, mais pesadas, né? A gente passou por sem isso na dúvida. reforma da Previdência também, né? Uhum, Adiada, adiada, adiada. Claro que a reforma tem que existir em algum momento. Não há como lidar com uma uhum, sociedade que evolui e uma lei estática. A gente tem que ir uhum, se adequando. Mas, às vezes, essa demora, ela gera uma mudança, às vezes, que às vezes é mais gravosa, em alguns uhum, pontos. Nem todos os uhum. pontos, a gente sabe que teve coisas benéficas também, a gente sabe. Ah, Eu vou te mostrar uma coisa. é. Eu não tenho trabalhista, eu tenho da Previdência do Sucequim, Legal. Previdência Social Brasileira. Esse é antigo, mas mora no meu coração. Maravilha. Sabe, e foi esse mergulho nos clássicos que me fez fazer a reflexão junto com o Antônio Carlos, que levou ao artigo que a gente escreveu. De que assim, o fato social que a gente está vivendo hoje não é o fato social que levou à necessidade de negociação coletiva lá atrás. O problema hoje da pandemia, né, para manter emprego e manter renda, não tem nada a ver com luta de classes, exploração capitalista, não tem nada a ver com isso. Aqui é sobrevivência, entendeu? É o governo dando uma fórmula para as empresas e empregados sobreviverem durante o estado de calamidade pública. Então, por isso Eu também. desculpa, eu Fala, fala. assisti suas aulas e vi uma fala sua, foi muito bacana, que você falou, a gente tem que, nesse momento, não pensar no que, na vantagem pessoal. A gente tem que Uhum, trabalhar com a boa-fé. Então, eu acho que esse uhum, conceito da boa-fé, ele tem que ser acordado nas uhum. relações sociais, trabalhistas, previdenciárias, civis, não importa. Esse conceito da boa-fé ele tem que ser acordado dentro das pessoas, que agora é o momento da gente despertar porque isso não saiu do texto de lei, né? A boa-fé não saiu, né? Tá Princípio em lá. tudo. Mas a gente tem que acordar isso dentro da gente. Agora é hora da gente fazer o melhor para que tudo funcione, para que tudo volte a funcionar, né? Sem E eu vi dúvida. você falando isso, eu achei muito bacana, sabe? Eu assisto suas aulas, né? E aí, Ó, você meu amigo Vitor Salino, acabou de entrar aí também, tô vendo seja agora aí. bem-vindo, Um Vitor. abraço, Vitor. Grande doutrinador, né? Uma fera. Mas então, quando eu tenho falado bastante da questão da presunção de boa-fé, né? Sim. Porque mais do que uma retórica, é algo que a gente vai precisar utilizar no judiciário, no julgamento, né? Porque assim, nesse momento de pandemia, não dá para a gente fazer tudo 100% como o figurino manda, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai poder fazer um acordo com o seu empregado mandando um e-mail para ele, ele te dá um ok, tá tudo É. certo. Eu Uma não vou exigir mensagem, assinatura, testemunhas e não sei o quê, entendeu? Uma exatamente. mensagem de WhatsApp, respondeu, deu um print, pô, vale, tem, tem presunção de validade, assim, porque não Força, né? dá, a gente não pode exigir das pessoas muito mais do que isso nesses momentos, né? Assim como o empregado que, sei lá, ligar para a empresa e falar, olha, estou espirrando, né? Eu vou Aham, faltar ao trabalho. O que o empregador tem que fazer, meu amigo? Pô, que Deus esteja contigo. Fica em casa e vai me atualizando nos próximos 14 dias, entendeu? exatamente. Espera É passar assim, essa tormenta e vem, né? é isso. Agora, vai ter gente se aproveitando? Vai. Vai ter gente abusando do direito? Vai. E aí que entra o nosso papel, né? O advogado traz para a justiça e a justiça tenta resolver esses fora da curva, né? Aham, O que a gente não pode fazer agora é querer ficar buscando, né, situações questiúnculas para produzir ganho pessoal, sabe? sim. Aquela coisa de, né, vamos aproveitar, sei lá, tá podendo suspender o contrato? Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó, a gente É, suspende, você continua me pagando, eu fico trabalhando em casa em off e a gente ganha o aham, benefício emergencial do governo, assim eu dobro o meu salário. Não é, pode, entendeu? Esse tipo de coisa, quando a gente pegar, aí tem que ser uma punição exemplar, entendeu? eu acho, né? Né? Porque a E, pessoa, né? e entra uma outra reflexão também para a justiça do trabalho, que eu acho muito importante.
E eu vou fazer aqui também a minha meia-culpa, né? Eu acho que a gente sempre foi muito tolerante, sabe? Assim, com fraudes, com má-fé, né? Assim, até com, não sei, uma simplicidade misturada com um baixo nível de civilidade. E a gente foi meio que normalizando algumas coisas, né? Sei lá, vou dar um exemplo bobo, tá? Que, pelo amor de Deus, sem criticar ninguém, mas que eu vi muito acontecer, né? É sumaríssimo. Antigamente, para você sair de sumaríssimo, você colocava um pedido de dano moral para o Uhum. valor subir. E assim, a gente olhava aquilo ali também, sabe, vamos lá, né? Sabe, deixa para lá. Sabe, Uhum. não dá mais para a gente agir assim como sociedade, né? Eu vendo essas notícias da pandemia, você consegue ver um pouquinho, né, ainda que pela televisão, do grau civilizatório, né, de cada país, né? E aí, né, paradoxalmente, né, a Alemanha, que há 80 anos atrás estava queimando gente, é um dos países que hoje é mais, né, mais razoável, mais democrático, mais... Talvez a lição tenha sido dura para eles, acho que é muito isso, né? E eles conseguiram um desenvolvimento humanista assim, maravilhoso, né? A Alemanha está dando banho, né, na solução aí para o Covid, né? E aí eu fico pensando assim, como que a gente realmente, como brasileiros, a gente tem que mudar um pouco esse nosso DNA de achar que tudo bem, não é nada demais, é o jeitinho, sabe? Eu acho Aquela, que aquela não lei dá do mais. vontade de tudo, né? Dá para entender, coitado, sabe? É. O Alexandre Câmara, que é muito amigo meu, uma Uhum. vez a gente conversando sobre isso, né? E hoje ele é desembargador, né? Ele era advogado, desembargador pelo Quinto, excelente desembargador, né? Um jurista de escola. E ele brinca assim que quando ele está na sessão de julgamento e alguém vem com um argumento lá e fala assim, não, mas coitado dele, opa, me explica esse princípio, o princípio do coitadismo jurídico, né? É. E eu acho que a área trabalhista era muito impregnada disso, sabe? Ah, coitado, mas, não sei o quê, eu não sabia. Então, assim, não dá mais. Eu acho que a gente precisa usar esse momento também para um forte resgate ético do processo do trabalho, Adorei. Resgate ético. Ai, eu acho não é? Eu a acho. frase Eu acho como que não dá mais para tolerar, entendeu? Nós tivemos uma fase de tolerância, nós tivemos de 2017 para cá um choque de responsabilidade, né, com sucumbência, enfim, com gratuidade, com todas aquelas mudanças que aconteceram, que eu tenho as minhas críticas, mas enfim, aconteceram. E eu acho que agora, depois da pandemia, como sociedade, a gente não pode mais tolerar, sabe? O certo é o certo, o errado é errado, sabe? Uhum. Tentou fazer errado, vai responder por isso, entendeu? A gente fala muito em liberdade, né? E hoje é um dia especial para isso, né? 21 de abril é um dia Também. que a gente rememora esse valor, né, de liberdade. Mas em qualquer democracia, liberdade está ligada à responsabilidade. Então, assim, eu como juiz, eu já nem espero muito mais que as pessoas façam o certo. Mas se fizer errado e pegarem, responda, né? Assume e responda. É o mínimo. Eu acho que é por Olha, aí. eu assim, eu fico aqui a tarde inteira, né? Eu emendo a noite. Mas eu sei que a gente está numa maratona de lives. E eu sei que você não está diferente, que eu também estou te acompanhando por aí, né? Às vezes eu falo, caramba, perdi. Aí vou lá no story e tento assistir, né? Porque É, as pessoas desses são salvas. Mas, como eu falei, eu procuro estudar os assuntos, porque eu não sei tudo e eu estou sempre tentando aprender e não tenho o menor todos problema. nós. E eu queria que você falasse para gente, se você não se sentir, é, do seu Claro. projeto do Digital Calvê, que você falasse dos seus cursos, porque é uma forma da gente, saindo daqui, quem puder anotar, da gente poder procurar o conteúdo de verdade. Porque eu até confesso a você, eu vi um curso seu que era gratuito. Aí eu É. falei assim, vou lá assistir. Aí eu falei, deve ser 1 hora de aula. Cada MP, 6 módulos de meia hora. Aí, como assim? Eu falei, gente, não, Fiz um... não pode não, né? eu procurei fazer uma coisa o mais aprofundada possível, né?
Gente, eu falei, artigo por artigo, sabe? Assim, com jurisprudência, com tudo. Eu falei, quer dizer, não tem desculpa para a pessoa dizer assim, eu não estudei, né? Se você puder, então disponibiliza um pouquinho isso aí pra gente. Falo sim, gente. Olha só, esse curso gratuito, né, que eu gravei para colocar na minha plataforma onde eu coloco os meus cursos, né? A plataforma é aprenda.com.br/invertida Digital Calvé, né? O meu sobrenome, Digital Calvé, tudo junto. E aí lá tem esse curso gratuito das MPs, que eu fiz assim, artigo por artigo, MP 927, 936, 944, 945. É um maior sucesso. Acho que já tem 1.500 alunos lá que baixaram, né, que estão assistindo. Enfim, foi a forma aí de eu contribuir para esse momento, né, de estresse. E lógico também ajudar na divulgação aí desse meu novo projeto que está começando agora. Então já botei lá uns primeiros módulozinhos. Em breve eu vou lançar a minha turma completa de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho, que é sempre nesse estilo. Sempre eu não consigo fazer aquela coisa assim resumidinha, sabe? Eu gosto de fazer um negócio profundo, discutindo. Não tá bom assim, não. Tem que ter paciência. O pessoal pediu para botar o endereço aqui, não sei se eu consigo escrever ao mesmo tempo. Mas é aprenda.com.br. Tá, vou tentar também. Aprenda, né? aprenda.com.br/digital Calvé. Tá? E é isso. Aí esse é o projeto lá, né? Que está começando agora. Estou botando lá os primeiros cursos. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Estou botando os primeiros cursos para o pessoal começar. Acho que eu virei a câmera aqui, pronto. Não, não tem problema não. É isso. E assim, acho que eu consegui. Vê se tá certo, tá? Vê se tá certo. Aprenda. Isso, aprenda.com.br/digital Calvé, isso mesmo. Isso. Qualquer coisa tem lá no meu Instagram, na bio do Instagram. É engraçado a gente se adaptando a esses novos negócios. Né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, coisa feia, só porque um começou a fazer lá e todo mundo fez, eu falei, mas a gente vai fazer como, senhor? Bater tambor, fazer fumaça? A gente tem que usar a tecnologia que a gente tem. É verdade. E está sendo bem interessante, né? Está sendo bem interessante. E assim, gente, vai sair nova MP, né? Já está todo mundo nessa expectativa. E o zoom que eu tenho, assim, do que deve acontecer, deve sair já foi anunciado aí na mídia, mas deve sair mesmo, que é a possibilidade de cessão de empregados. Vai ser muito interessante isso. Tipo uma empresa... Gente, tá? Vamos, já fica aí marcado já. Vamos ver se concretiza aí essa possibilidade e acho que vai ser algo bem interessante, assim, tipo uma empresa que não está funcionando, emprestar empregados para outra empresa que está com demanda, que está funcionando nesse momento de pandemia. Eu acho que vai ser bem interessante. Otávio, eu só tenho a te agradecer. A gente fica restrito também um pouco a essa coisa do Instagram, senão ele derruba a gente não consegue salvar. Né? Mas, assim, ainda acho que pelo Instagram a gente consegue mais facilidade com as pessoas, porque em outras plataformas, às vezes, depende da pessoa baixar e tudo mais, e aqui tem mais acesso. Verdade. Então, aqui, tem optado fazer por aqui, embora a gente tenha essa questão do tempo. Mas, assim, também fica um pouco... É bom cortar, porque assim a pessoa volta, sabe? Isso, aí temos mais depois. A gente faz parte 2, parte 3, né? Igual as aulas. Então, só tenho que te agradecer. Vou enviar para você o seu certificado, dizer que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro disponibiliza a agenda das nossas lives para toda a comunidade. Então lá, você sabe que a Rural é um mundo, né, de gente, né? Mais de 10 mil alunos no presencial, fora o pessoal do EAD. Só no EAD, pela administração, comigo são 1.471, né? No vínculo do CEDERJ, é bastante gente, né? A Rural disponibiliza, o setor de comunicação abraçou esse projeto e está colocando para todo mundo. Quando eles viram que a gente ia falar de direito do trabalho, eles ficaram também muito empolgados. Então, eles sempre dão lives relacionadas ao direito do trabalho, porque lá tem muita gente contratada, tem muito terceirizado, né? As autarquias, elas têm que se utilizar dessa mão de obra e todo mundo sabe.
Então, assim, você está circulando por aí, lá pela universidade, e eu até estou falando com todo mundo que quando passar essa fase, a gente vai montar alguma coisa, com todo mundo que participou, presencial lá dentro da universidade. Ah, Para legal. todo mundo conhecer o campo de Seropédica, que é um campus lindo, são 3.024 hectares de terra. Uau, Então, você tem maravilha. uma ideia, cada hectare de terra são 10 mil metros quadrados. Você imagina o tamanho daquele mundo lá. E Nossa, aí, legal. até agradecer, eu acho que, assim, foi uma live top. A gente aprendeu muito e fica aí as redes sociais do professor, juiz, doutor, pessoa, Isso Otávio aí. Calvé, Calvé, né? Calvé que É, fala? na verdade, assim, há controvérsias, mas não tem problema. Então, normalmente, quando é mais para o norte, nordeste, o Calvé, mais para o sul, Calvê. Mas, na Então, tá. verdade, o certo Fica aí mesmo a é. live do Otávio. Isso aí, tá tudo Tá certo. bom, gente? Muito Tá bom. obrigada. Eu que Quero te agradeço, perguntar se eu tá? posso colocar no YouTube. Pode, pode. Tá liberado. Então, tá. Liberadão. Tá Então, bom? Obrigado, ó, obrigado a todo mundo aí. muito obrigada. Vou fazer um print da nossa tela aqui, para depois Show. eu mandar. Tá bom. Peraí que tá no final, que eu tô um treco na frente aqui. Congela o sorriso. Foi. Foi. Gente, obrigadão. Maravilha. Ó. Fica com Deus. Eu que agradeço o carinho de todos, já fica à disposição. Até a próxima, gente. Um bom feriado. Tchau, tchau. Tchau.